Queridos companheiros, queridas companheiras, bom dia. Que Jesus esteja conosco, abençoando mais este estudo semanal das nossas segundas-feiras. Vamos colocando aqui no cantinho da nossa tela o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje o nosso estudo será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós queremos agradecer a você que está visitando o nosso canal com lápis na mão, onde você encontrará palestras e estudos feitos sempre com a finalidade de conhecermos mais os conteúdos da doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec, anotando aquilo que nos vai ajudar a aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Muito bem, se você está com o seu Evangelho segundo o Espiritismo aí à mão, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espírito da Verdade, o lápis na mão, vamos lá, vamos abrir na belíssima lição que temos para estudar nessa manhã, lá no capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, que trata sobre a paciência. É uma mensagem curtinha, 4 parágrafos importantíssimos. A mensagem é assinada por um espírito amigo, foi trazida em Havre em 1862. E nós vamos ler então juntos. Vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Essa afirmativa do Espírito Amigo foi colocada em itálico para chamar a nossa atenção. Existe uma outra caridade muito mais penosa e meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E continua o Espírito Amigo dizendo: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado
e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E a mensagem é, então, assinada por um espírito amigo, recebida em Havre, em 1862. Muito bem, meus queridos, essa mensagem se inicia para nós com uma afirmativa forte. Como ninguém gosta de sofrer, ela nos impacta quando diz para nós: a dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. Nós somos levados a rejeitar essa afirmativa muitas vezes. A dor, uma bênção que Deus envia para os seus eleitos, muitos de nós rechaçamos certamente essa afirmativa. No entanto, refletindo, nós vamos lembrar que em outros momentos, em contrapartida, o espírito humano analisou essa afirmativa sob a ótica de algumas correntes religiosas que chegaram a buscar situações de sofrimento através de sacrifícios, acreditando que estes sofrimentos e estes sacrifícios fossem agradáveis a Deus. Macerávamos, então, o nosso corpo com privações inúteis e sem nenhum objetivo, procurando muitas vezes até situações que lhe agravassem as provas, que nos agravassem as provas, não é? Por meio de sofrimentos voluntários. Se hoje nós já não vivenciamos mais essas situações, é verdade que ainda encontramos companheiros que, se apegando às letras das Escrituras, entendem ser o sofrimento um recurso de purificação para as suas almas, o sofrimento em si mesmo, um sofrimento que não deve ser por nós evitado, já que aquele que nos foi apresentado como o espírito mais puro que passou pela terra, considerado, tido por muitos nas diferentes correntes religiosas como o salvador da humanidade, a ideia da salvação. Este, que é Jesus, sofreu na cruz e morreu por nós, nos levando, então, a concluir muitas vezes que o bem consiste em sofrer. Assim, nós percebemos, isso é muito importante e interessante também, que no campo da espiritualidade, as diversas correntes religiosas e filosóficas têm percepções diversas sobre o significado da dor e do sofrimento humano. E a doutrina espírita vem nos sugerindo uma compreensão diversa sobre a dor e, principalmente, sobre o seu papel na nossa vida. Muito bem, mas para que nós possamos, então, refletir sobre o ensinamento doutrinário, sobre o que a doutrina espírita nos diz sobre a dor, para que possamos entender a afirmativa deste espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Bendizei, então, a dor que vos visita, conclui o espírito amigo. Nós vamos, para isso, analisar rapidamente o significado dos vocábulos dor e sofrimento, já que muitas vezes nós vamos ver na utilização dessas palavras os seus significados se confundem. Vamos ao Aurélio,
Encontramos lá dor, substantivo feminino, assim definido, a palavra, o vocábulo. Sensação corporal penosa, classificada pelo seu tipo, intensidade, caráter e ocorrência. E ele dá exemplos, dor de barriga, a gente diz, dor difusa muitas vezes. Mas acrescenta um segundo significado, sofrimento, usa a palavra sofrimento, provocado por uma decepção, pela morte de alguém, por uma tragédia, mágoa, dor de se perder o pai. Em outro momento, vamos buscar o significado agora da palavra sofrimento. Sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar e infelicidade em uma pessoa. Caracterizado pela sensação de dor, mal-estar e infelicidade em uma pessoa. Vamos concluir, então, que o sofrimento seria consequente da dor. A gente sente a dor, uma sensação. A gente sofre com essa sensação física, muitas vezes, e o sofrimento, e sofremos com isso. Então, o sofrimento seria um estado de alma consequente da sensação de dor que a gente sente. Mas o que vai importar para nós nesse momento, e vamos caminhar um pouquinho no nosso raciocínio, é nós percebermos, por exemplo, analisando a dor física. O que a dor física representa para nós? A dor física é sempre um sinal de alerta, nos dizendo que algo no nosso corpo está em desequilíbrio, necessitando nossa atenção, necessitando tratamento, para que nós possamos recuperar o bem-estar, o estado de bem-estar, deixar de sofrer aquela dor e nos sentirmos, então, melhores. Isso nós estamos falando das dores físicas, mas nós nos perguntamos, e quanto às dores morais? Quanto às dores morais, eu vou me utilizar de uma afirmativa trazida por Huberto Roden, um estudioso de que gosto, no livro Porque Sofremos, que eu li há muitos anos. Roden afirma para nós que o sofrimento é uma reação das leis cósmicas contra aquele que se desarmonizou perante essas leis. Então, o sofrimento indica um estado de desarmonia do nosso espírito perante as leis de Deus vigentes em todos os universos. Se é assim, o sofrimento causado pelas dores morais é também um sinal de alerta para nossos espíritos, chamando a nossa atenção para alguma escolha nossa expressa em pensamentos ou atitudes que se encontrem em desacordo com a lei maior. Nós, então, sentimos a dor moral muitas vezes, mas nos desconectamos do cumprimento da lei, dos deveres que ela nos impõe e nós nos desarmonizamos. De que estamos falando? Vamos lá refletir juntos. Fica sempre mais fácil a gente entender isso quando a gente se refere, por exemplo, a malfeitos nossos, não é? A escolhas menos boas, comportamentos que nós já sabemos que não deveríamos agir dessa maneira e agimos. Queremos fazer e fazemos. Agimos deliberadamente.
E esses comportamentos, esses malfeitos, trazem consequências desastrosas para a nossa vida, não é? E nós temos consciência de que nós somos e somos unicamente nós os responsáveis por esses sofrimentos que são decorrentes de nossas más escolhas. Muito bem, mas há outras situações, essas mais difíceis de nós analisarmos, em que o nosso sofrimento é decorrente de dores morais, como, por exemplo, a saudade de um filho distante, a perda de entes queridos, o abandono de alguém com quem nós contávamos. São dores que doem no peito, como diz a canção popular, provocando em nós profundos sofrimentos emocionais. Vamos adiante. Diante dessas situações citadas, para nós possamos analisar e compreender melhor esse estado de desconexão nosso com a lei de Deus, vamos nos utilizar do método kardeciano, quando ele diz para nós da importância de nós compararmos as situações sobre as quais nós queremos refletir. Nós vamos perceber, então, diante de qualquer uma das situações que citamos, que nem todas as pessoas sofrem de igual modo diante dessas situações. Nós observamos que há aqueles que se entristecem, por exemplo, diante da perda de um ente querido. Fazem o luto, a dor por essa perda. É justa, é natural. Mas algumas pessoas encontram forças, diferente de outras, para continuar a viver, buscando recursos no trabalho, para ir superando devagarinho a dor da perda. Enquanto para outros, essa perda é potencializada, essa dor da perda, melhor dizendo, é potencializada pelos estados de revolta, em que se comprazem muitas vezes, chegando a desacreditarem do amor de Deus. E dessa maneira, com a descrença, com a revolta, com a depressão, muitas vezes consequente desses sofrimentos, prolongam e aumentam esses sofrimentos, potencializam esses sofrimentos, como dissemos, negando-se muitas vezes a buscar ajuda para superarem a dor que sentem. Mas se vamos buscar na doutrina espírita a compreensão de por que a lei de amor de Deus, nosso Pai, determina que as coisas aconteçam assim, nós vamos encontrar profundas explicações para esses fatos. Encarnamos com um tempo de vida. Há um momento em que esse tempo termina, é uma etapa de vida vencida, e aqueles entes queridos retornam à verdadeira vida. A saudade é justa, mas é preciso que nós entendamos o mecanismo da lei de Deus a que nós mesmos estaremos sujeitos um dia. Quando vemos, temos junto de nós entes queridos, muitas vezes filhos, que se afastam de nós, nos deixando com a saudade, com a pena, não é? De perdermos aquela convivência que trazia tanta alegria para o nosso coração. É a hora de respeitarmos as escolhas feitas pelo outro, seja ele quem for.
entendendo que lhe é dado o direito de escolher, de experimentar. E nós respeitamos as suas escolhas, embora elas possam trazer tristeza ao nosso coração. Assim, o conhecimento da doutrina espírita será sempre para nós o mais importante remédio para as dores da nossa alma. A certeza de que Deus é infinitamente bom e justo, e de que as suas leis sábias estão condicionadas à suprema justiça. Estamos todos nós submetidos à justiça divina que determina as causas atuais e anteriores das nossas aflições. Nós, então, vamos encontrar nas situações de sofrimento também o alerta precioso para algo que precisamos aprender, que ainda precisamos rever e talvez não, certamente, vivenciarmos de uma maneira diferente, em processos de autoconhecimento, de autotransformação e de autoiluminação. Esse é o ponto importante que nos parece o Espírito amigo quis ressaltar para nós em sua mensagem, quando nos sugere a difícil situação da convivência com pessoas que nos fazem sofrer por serem ingratas ou egoístas ou injustas ou mesmo, muitas vezes, indiferentes ao nosso melhor sentimento. É o que diz o Espírito amigo, nos convocando nessa hora a caridade do perdão e da compreensão, entendendo que essas situações e pessoas que nos fazem sofrer, elas nos colocam à prova, testando a nossa compreensão, a nossa capacidade de perdoar, a nossa paciência na superação dessa fase difícil. E só essa compreensão, garanto a vocês, vai nos permitir passar pelas provas sem tanto sofrimento, conquistando, embora a dor, para nós mesmos, um estado íntimo de paz e nos fortalecendo para o futuro. Mas nós não vamos conseguir isso de uma hora para outra, porque somos ainda espíritos imperfeitos, muito viciosos, muito egoístas, egocêntricos, se quisermos dizer assim, querendo priorizar sempre o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Essa pessoa não devia ter feito isso comigo. Então, nós vamos precisar da paciência quanto ao tempo necessário para a reorganização do nosso mundo íntimo, em bases de mais equilíbrio e de mais harmonia. A conquista da paciência, enquanto virtude que vai nos ajudar a perceber, nas situações dolorosas, a presença da consolação, advinda tantas vezes de uma palavra amiga que nos chega, do abraço silencioso de um companheiro, do gesto de simpatia, do apoio do amigo. Certamente tudo isso vai nos ajudar para que passemos pelas situações dolorosas, entendendo o propósito da dor em nossa vida, repetimos, como sinal de alerta para estados de desarmonia íntima a serem corrigidos em nós. E eu me lembrei de uma citação budista, quando fazia a reflexão sobre essa passagem belíssima
do item 7 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a paciência. E esse primeiro parágrafo que nos desafia, torno a dizer, a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos. Essa citação budista diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nos propondo ser, então, a dor algo inevitável, mas o sofrimento será sempre uma escolha nossa. E ela vem ao encontro de uma afirmativa do Senhor Jesus, quando disse para nós em seu Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está nos falando de quê? De que ele conheceu também a aflição no mundo, porque ele reencarnou para nos dar o exemplo de como o ser humano, enfrentando as dores do mundo material, pode superar essas dores. Olha a expressão feliz que ele diz para nós: vencendo o mundo, quando se percebe em absoluta consonância, conexão com o cumprimento dos seus deveres, de acordo com a lei de Deus, nosso Pai. E Jesus, na sua mensagem de amor, nos conclama, adiante da dor, termos esperança, a não desanimarmos, a não perdermos a fé, a vivermos com alegria. E é sempre tão gostoso a gente lembrar que isso nos é recomendado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus. Eu fiz também essa conexão quando ele diz para nós, numa belíssima afirmativa, que esperando com paciência alcançaremos a promessa da vida maior, a promessa do reino de Deus em nossas almas, a promessa da salvação que tanto desejamos alcançar. E nós vamos ver, recorrendo ao auxílio que ainda o Espírito Emmanuel nos traz, no capítulo 4 do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier, ele enfoca para nós exatamente o trechinho em que o Espírito amigo nos convoca a entendermos aquelas pessoas que são colocadas em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, pondo a nossa prova a paciência. É muito importante que a gente, antes de vermos o comentário de Emmanuel, a gente entenda que nessa figura, nessa metáfora usada pelo Espírito, Deus coloca em nosso caminho algumas pessoas que agem mal conosco, para que elas sejam instrumentos do nosso sofrer, não é? Nós temos aqui simplesmente, é preciso entender isso como uma metáfora. Sabe por quê? Porque se Deus colocasse exatamente assim ao pé da letra, no nosso caminho, pessoas maldosas, enganadas, enganosas, para serem instrumentos do nosso sofrer, ele estaria determinando a má ação daqueles companheiros, e Deus não faz isso. Deus não elege ninguém para ser criminoso, para que esse criminoso nos ajude a expiar os nossos enganos do passado. Deus não determina que ninguém seja ingrato, para que com essa ingratidão nós sejamos provados na nossa capacidade de perdoar. Não é assim. O que acontece é a força mesmo das coisas, como diz Kardec.
como existem no mundo, pelos nossos diferentes momentos existenciais, para a gente nem falar em diferentes posições evolutivas, que isso é sempre meio pretensioso, não é? Nos coloca numa posição de melhor do que o outro, alguns melhores do que os outros. Não. Diferentes momentos. Nós temos aqueles companheiros que fazem ainda escolhas que são um direito deles fazerem, e esse seu direito, muitas vezes, contraria os nossos desejos, o nosso sentimento amoroso. E eles, então, se tornam instrumentos que vão provar a nossa compreensão, a nossa capacidade de perdoar, a nossa paciência, entendendo que com o tempo aquela situação vai se modificar, porque o nosso futuro é o futuro do entendimento, da fraternidade, da vivência feliz do amor uns com os outros. Isso não é para sempre. Nós vamos nos reencontrar numa boa, vamos pensar assim. Então, são os mecanismos da lei para que a gente não pense, torno a dizer que isso é importante, que Deus determina que alguém haja mal para que esta pessoa, com a sua ação, seja um instrumento de prova em nosso caminho. Muito bem, isso posto, Emmanuel vem nos ajudar a entender essas situações quando nós convivemos com pessoas que muitas vezes contrariam os nossos melhores sentimentos de amor, nos criando dores morais. Como agir? Poderíamos, e aí a lição que nos é trazida, não é? O sofrimento opcional, nós poderíamos nos revoltar, criar situações de revide, não é? Quando a gente diz, me tratou mal, vai ver, vai ver o que eu também sou capaz de fazer, e vamos nós agir no mal também. Olha a beleza da palavra do Espírito Emmanuel, quando nos sugere gestos, comportamentos, sentimentos, que ele intitula com simplicidade de simpatia e bondade. E ele vai, então, nos sugerir que nós busquemos compreender aqueles que muitas vezes, junto de nós, como dissemos, criam situações de sofrimento para o nosso espírito, com a bondade que concede e perdoa, diz ele, ampliando a misericórdia e fortalecendo a fraternidade. Olha que beleza, eu vou repetir esse parágrafo, porque é uma riqueza esse parágrafo, quando ele diz: procurarmos revestir as nossas manifestações, o nosso comportamento perante esses que nos fazem sofrer, com os recursos da simpatia, que ajuda e compreende. A simpatia que ajuda e compreende. Da bondade que concede e perdoa. Da misericórdia no mundo, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas, para que nós possamos ter para o nosso espírito equilíbrio, saúde, esperança e paz. E ele diz: enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro. Ele agiu mal com você, age bem para com ele, e o companheiro retribuir-te-á
com auxílios originais e incessantes. A gente impacta o outro quando o outro age mal conosco e nós conseguimos não revidar, agindo bem para com ele. Envolve, diz Emmanuel, em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes, ele nos recomenda, a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Eu gosto sempre de pensar que se nós encontramos em nossa vida, aqui e ali, alguém que menospreza o nosso querer, não é? Muitas vezes nos julga, nos critica, age conosco com atitudes preconceituosas, ignora o nosso carinho, os nossos gestos pequeninos de bondade. Se isso acontece, olha só, e quantas vezes nós mesmos, diante daqueles espíritos generosos do bem, nós também não agimos, e diante de outros companheiros aqui mesmo na vida material, em nossas existências passadas, quantas vezes não fomos nós mesmos os instrumentos de sofrimento para aqueles que convivem conosco? Então, exercendo para conosco mesmos a compreensão através do auto-perdão, no desejo de buscarmos sempre novos comportamentos de reparação de nossas faltas passadas, nós, assim, percebendo as nossas próprias limitações, nós vamos nos sentindo mais capazes de também perdoar o outro, respeitando as suas escolhas e dando a ele pacientemente o tempo necessário para a sua autorrecuperação. Uma alegria, queridos companheiros, estarmos juntos em mais esta manhã, agradecendo a vocês visitarem o nosso canal. Nós nos despedimos, desejando a você, no dia de hoje, muita paz. Paz para você, para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Muita paz em seu coração. Até a próxima semana, se Deus quiser.